Agora sim, pessoal, desculpa, a gente teve um probleminha aí na conexão. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sou a doutora Paula. Doutor Rogério. E hoje a gente vai aproveitar que estamos no Outubro Rosa para falar sobre a oncofertilidade, que é a preservação da fertilidade nas pacientes que tiveram diagnóstico de câncer, né? Então vamos aproveitar que a mídia, tá todo mundo focado aí no câncer feminino, né? Nos cânceres ginecológicos, para a gente falar de uma coisa que é tão importante, que é um significado de continuidade da vida, que é dar oportunidade para essas mulheres que estão com um diagnóstico tão difícil, de ver uma luz no final do túnel aí, pensar em ter filhos e em aumentar a família e assim por diante. Por que é tão importante a gente falar disso? Porque cada vez mais vem aumentando os diagnósticos de câncer, né? Mas ao mesmo tempo cada vez mais a gente tem tido cura, né, nos cânceres. Quase 80% dos cânceres ginecológicos têm uma possibilidade de cura definitiva e da paciente seguir sua vida sem nenhum problema. Só que um efeito colateral importante dos tratamentos oncológicos, tanto a químio, quanto a rádio, quanto as cirurgias, é a perda da fertilidade. Então muitas mulheres entram numa menopausa ou temporária ou definitiva. Muitas mulheres perdem a sua reserva ovariana e aí não tem chance de engravidar com seus próprios óvulos. Nesse momento é tão difícil delas pensarem em ter filhos, né? É a última coisa que se pensa diante de um diagnóstico tão complicado. E aí está o nosso papel, tanto do ginecologista, de explicar para a mulher essa possibilidade, quanto do oncologista de encaminhar para a gente. E isso nada mais é do que uma chance da mulher pensar em outra coisa e saber que ela vai passar por esse período e aí lá no futuro vai ter uma chance de ter seus filhos e de guardar seus óvulos, né? Tem alguns estudos que mostraram que apesar de tudo que a gente fala da importância da preservação da fertilidade de pacientes com câncer, ainda menos de 50% das pacientes referem que foi discutido com elas os riscos que tinham para a fertilidade. E menos de um terço realmente lembram de ter sido oferecido as opções de preservação da fertilidade. E realmente a paciente, quando ela recebe a notícia, ela está focada em se curar da doença, mas se for discutido os riscos, ela vai pensar nisso, né? E se a paciente não chegar na gente, a gente não tem como a gente fazer, né? O doutor Renato cita muito uma frase de uma paciente que ela falou: eu não chorei quando tive o diagnóstico de câncer, eu chorei quando descobri que esse tratamento ia afetar minha fertilidade. Porque para algumas pacientes o sofrimento que causa a possibilidade de perder a fertilidade às vezes é maior do que o fato dela estar lutando contra essa doença. E não é uma decisão que ela pode deixar para depois, né? Porque depois, às vezes, a gente não tem como resgatar isso. Então, ela tem que decidir aquilo agora e guardar. A quimio, geralmente, tem que começar rápido. A gente não tem muito tempo para quimioterapia, radioterapia. Então, quanto mais cedo for discutido com a paciente, for encaminhado para o médico de reprodução, mais é possível a gente ter possibilidades. E dando um geral do que seria possível fazer de preservação da fertilidade, no homem é muito simples, né? O homem é só congelar sêmen, ele pode fazer isso a qualquer momento, e então é muito tranquilo. Intervalos pequenos, né? 2, 3 dias. Consegue várias amostras, 4, 5 amostras, desde que ele já tenha ejaculação. Quando é criança, daí que é um problema, porque não tem como congelar sêmen, né? E daí existe a possibilidade de congelar tecido testicular, mas isso é totalmente experimental e ainda não tem resultados de gravidez depois usando esses fragmentos de testículo. Já na mulher, o congelamento de óvulos seria a melhor opção. Mas para congelar o óvulo também, a paciente tem que ter já começado com os seus ciclos menstruais. O problema é que o congelamento de óvulo é mais complexo do que o congelamento de sêmen, por quê? Não adianta a gente colher os óvulos que estão ali no ovário, estão todos imaturos. A gente tem que estimular para que vários óvulos maduros, o que normalmente seria 1 por mês, a gente fazer vários óvulos amadurecerem para a gente poder coletar óvulos maduros. E por isso demora aí um período geralmente de 10 a 15 dias, que são necessários as medicações, que são injeções para estimular os ovários, e daí então faz a coleta dos óvulos. Então a gente precisa desse tempo e tanto a gente tem que ser encaminhado rápido para a gente.
Né? Às vezes é possível fazer até 2 coletas seguidas e aumentar aí o número de óvulos da paciente. Quanto mais tempo a gente tiver, melhor é a chance. Né? Tem vários estudos que mostram até que você encaminhar a paciente para a preservação da fertilidade melhora o prognóstico, melhora o psicológico dela. Sim, e melhora o resultado do tratamento dela no câncer. Por mais que ela nunca vá usar esses óvulos, só o fato dela ter feito isso, dela pensar no futuro, já faz o resultado do tratamento. Tem a possibilidade de uma gravidez, né? Exatamente. O tratamento oncológico dela vai muito melhor do que as pacientes que não foram informadas ou que não fizeram essa preservação. E em algumas situações, como eu falei, meninas que ainda não tiveram a primeira menstruação, não tem como a gente estimular os ovários que eles não respondem. Ou então pacientes que não têm tempo de esperar esses 10 a 15 dias para começar a quimioterapia. Nesses casos, a única possibilidade que tem é daí congelar o tecido ovariano. Né? Então você congela, é uma cirurgia por laparoscopia, por vídeo, você pega fragmentos do ovário, congela, e daí no momento que ela quer engravidar, você reimplanta esses tecidos no ovário. Isso ainda é considerado experimental, mas já tem muitos casos de gravidezes, né? Então, se conseguir, o melhor é sempre congelar o tecido, óvulo, congelamento de óvulos. Se for situações que não pode, também pode. E o que é importante, fazer antes de começar a quimioterapia. Mesmo que seja uma quimioterapia que não lese o ovário, a quimioterapia faz com que os folículos possam ter ser alterados. Então, no período de 6 meses, não adianta querer congelar, fazer esse congelamento de óvulos. Se você já fez uma quimioterapia, pelo menos 6 meses em quimioterapia para fazer congelamento de óvulos, senão também é o tecido ovariano que tem que congelar. Eu acho que é interessante a gente explicar mais ou menos o passo a passo de como é feito esse congelamento. Teve várias dúvidas, né, de como que é feita a indução para o congelamento de óvulos, o quanto tempo isso demora e quando que a gente pode começar, tá? Então, algumas pacientes perguntaram se precisa esperar menstruar para começar essa indução da ovulação, né? E na verdade, o que normalmente a gente faz, né? Um ciclo para congelar, para estimular os ovários. Exatamente. E na verdade não, a gente não precisa. Se a paciente não tiver tempo, a gente pode começar a qualquer momento. Ela chegou hoje no consultório, a gente vai colher as sorologias, que são normas da Anvisa, fazer os exames básicos e já começar hoje mesmo com a preservação, porque aí quanto mais tempo a gente tiver, a gente consegue congelar mais óvulos, né? Tem a teoria das várias ondas de recrutamento folicular e a gente pode aproveitar a qualquer momento do ciclo, tá? Se ela estiver ovulando, se ela tiver acabado de ovular, se tiver folículo crescendo... Só se ela estiver perto de ovular, a gente já induz ela a ovular rápido e daí na sequência a gente já começa a estimular o ovário. E, na verdade, hoje tem até o que a gente chama de protocolo de duostin, que é emendar, você colhe os óvulos, 5 dias depois já começa a estimular de novo. Então, se a gente tiver tempo, às vezes consegue fazer 2 coletas e com isso consegue um maior número de óvulos. E quanto maior o número de óvulos, maior a chance de ter aí depois um embrião normal e uma chance de gravidez, né? Uma coisa também que perguntam qual é a chance de gravidez usando daí os óvulos congelados. O óvulo congelado hoje em dia a taxa é muito semelhante de óvulo fresco, porque melhorou muito a qualidade do congelamento. Que a gente faz a vitrificação, né, que é um congelamento rápido, muito rapidamente já congela e não deixa formar cristais de gelo dentro da célula que acabaria lesando o óvulo. Então hoje a taxa de gravidez com o óvulo congelado é semelhante à taxa de gravidez que a gente tem com uma paciente que faz fertilização in vitro, que muito relacionada à idade. Muito relacionada à idade. Que foi feito, né? Abaixo dos 35 passa de 60% de chance, né, de gravidez, e mais aí vai até em torno dos 35 a 37 já é próximo de 50%, mas dependendo depois dos 38, 39 já começa a cair perto de 40% e após os 40 anos em torno de 20%. E aí depende também de quantos óvulos a gente conseguiu congelar, né? O ideal é que existem alguns tipos de tumores, por exemplo, os tumores de ovário, que normalmente as pacientes chegam pra gente depois da cirurgia. Então já com uma reserva ovariana mais comprometida, um ovário que já foi mexido, né? O ovário às vezes tirou um dos ovários, né? Então acaba dificultando um pouco mais porque ela já tem uma reserva ovariana menor, mas sempre dá tempo da gente fazer alguma coisa, né? O importante é ser encaminhada para que a gente possa fazer essa avaliação.
Então, a indução é semelhante a um tratamento de fertilização in vitro. A paciente vai usar medicações que são injetáveis, aplicar no subcutâneo, que vão estimular os folículos a crescerem, né? Os folículos é a casinha do óvulo, né? Então, toda mulher tem uma reserva ovariana, todo ciclo, alguns folículos são recrutados dessa reserva ovariana. Quando ela menstrua normalmente, desses um é escolhido, que é o que vai ovular. Com esse tratamento, a gente não quer que um ovule, a gente quer que todos esses folículos que foram recrutados, o máximo que a gente consiga, cresçam, tá? A gente vai acompanhar essa indução, que leva em torno de 10 a 12 dias, vai fazendo controles de ultrassom nesse período. A hora que os folículos atingem o tamanho de um folículo pré-ovulatório, é desencadeada a ovulação e agendada a coleta, tá? A coleta é um procedimento cirúrgico, é feito num centro cirúrgico acoplado a um laboratório de embriologia. A paciente é sedada e aí... Mas uma sedação simples com propofol, não precisa fazer uma sedação para cirurgia, uma sedação bem leve. Não precisa entubar, nada disso, né? E aí esses óvulos são coletados via vaginal, são encaminhados para o laboratório e o embriologista vai ver quantos são maduros, quantos estão expandidos e congelados. Até tem umas pessoas que já me perguntaram se é como cirurgia por vídeo para colher os óvulos. Não é. É igual ao ultrassom transvaginal, só que ele tem uma agulhinha que ele entra pelo fundo da vagina e aspira os óvulos. A gente sabe que pelo ultrassom, onde estão ali os folículos, e a gente aspira todos os folículos. Os riscos dessa coleta são mínimos, né? Somente nos casos que tiver um tumor ovariano, a gente não pode entrar no tumor, para não disseminar a doença, né? Mas é um procedimento muito livre de riscos maiores, né? Feito por um profissional experiente, as chances de ter algum problema são muito pequenas, tá? Aí esses óvulos são congelados e aí no momento a paciente vai fazer o tratamento dela, vai passar com o oncologista. A partir do momento que o onco liberar, falar, olha, agora você já está curada, né? Não tem que fazer mais nenhum tratamento, terminou a quimio, a rádio, pode engravidar. Aí nesse momento os óvulos são descongelados e fertilizados, ou com o sêmen do parceiro, ou com o sêmen de doador, tá? E aí a gente prepara o útero para que esse útero receba os embriões. Quer explicar mais ou menos como é que é o preparo? Para preparar, tem duas possibilidades de quando a gente, para depois transferir esses embriões. A gente pode fazer num ciclo natural, a gente acompanha no ciclo natural o crescimento do endométrio, que é o tecido de dentro do útero, e daí quando o endométrio está adequado, a paciente vai ovular. Então, a gente conta, a partir do dia da ovulação, 5 dias, que é o tempo de formação do blastocito, né, que é o embrião. Nesse dia, então, que ela ovula, a gente descongela os ovos, fertiliza e geralmente transfere no terceiro ou no quinto dia. Seriam esses 5 dias de progesterona. Às vezes a gente deixa crescer naturalmente, mas daí a gente induz a ovulação para ter certeza da hora que vai induzir. A gente daí faz uma medicação só para fazer romper o folículo e a gente sabe o dia que foi a ovulação e é o dia que descongela. Ou a gente pode fazer um ciclo totalmente artificial, que é o que é mais comum, porque acaba tendo uma maior facilidade aí, e não precisa seguir com tanto exame para saber certinho no dia que ela vai ovular. Nesses casos, mesmo uma paciente, que também até tem uma pergunta aqui, se a paciente, por exemplo, fez daí o tratamento da quimioterapia e está na menopausa, e não importa daí a idade da paciente. A idade, primeiro que a idade não interfere na taxa de sucesso, a idade que ela vai fazer, e sim a idade do óvulo, né? Então uma mulher mesmo menopausada consegue fazer, só que daí a gente tem que dar todos os hormônios. A gente dá primeiro hormônios estradiol, que pode ser com gel, adesivo ou comprimido via oral, ou associação dos dois, mais ou menos 10 dias, vê o endométrio cresceu, está trilaminar, que a gente chama, que é o aspecto, e acima de 7 milímetros, está num tamanho bom, então a gente considera esse dia para descongelar os óvulos e começa com os comprimidos daí de outro hormônio, que é a progesterona, por 3 a 5 dias, daí depende se for transferência de 3 ou 5 dias. Tá certo. Uma coisa que perguntam muito também é o que compensa mais, o que vale mais a pena, fazer o congelamento dos óvulos ou de embriões, né? Normalmente, na preservação da fertilidade, a gente orienta a congelar óvulos, porque o óvulo é só daquela paciente, só tem a carga genética dela, então amanhã ela se separa, ela briga com esse companheiro, ela não tá com ele, os óvulos são dela, ela pode a qualquer momento fertilizar com outro companheiro ou usar um sêmen de doador.
A partir do momento que ela congela embriões num relacionamento estável, então tem alguns casais que optam por congelar embrião. Aquele embrião é do casal, né? Então, se no futuro ela não tiver com esse parceiro, se ele não liberar que ela use os embriões, a gente fica sem uma alternativa, né? Mas depende muito do que o casal deseja, da gente conversar com a paciente, tá? Atualmente a vitrificação tanto de óvulos quanto de embriões tem uma ótima taxa de descongelamento, né? Os embriões a gente já sabe quantos foram, né? Quantos foram fertilizados, quantos tem, já é o resultado final do tratamento. Com os óvulos, a gente não sabe ainda como vai ser essa taxa de fertilização. Até porque a gente não tem como prever qualidade do óvulo. Exatamente. Nenhum exame diz a qualidade do óvulo. Então, a vantagem de ter os embriões é que a gente já sabe se os óvulos tiveram uma qualidade, se chegou ao embrião. A desvantagem é que se no futuro se separa, acontece alguma coisa, a gente não consegue usar. A nossa ideia é sempre congelamento de óvulos, porque congelamento de óvulos é sim a preservação da fertilidade da paciente. Congelamento de embrião é a preservação da fertilidade do casal. E não tem como, a gente não, principalmente se ainda vai fazer por todo o tratamento do câncer, vai ser uma coisa mais a longo prazo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E daí não tem jeito, se você congelou os embriões, você não vai poder usar sem autorização do parceiro. E às vezes o parceiro a gente teve caso já de paciente que entrou em falência ovariana após tratamento de câncer de mama e tinha congelado embriões, separou do parceiro e agora ela não pode usar os embriões e não tem como ter mais uma gestação com óvulos próprios, né? Então, por isso, é que antigamente o congelamento de óvulos, como eu falei, não era de tão boa qualidade. Hoje já tem taxas praticamente semelhantes do óvulo fresco. Uma coisa que as pacientes também têm um pouco de medo é que alguns tumores, principalmente ginecológicos, têm receptores de estrogênio e progesterona. E aí, pra gente fazer a indução da ovulação, mesmo no preparo endometrial, a gente vai usar esses hormônios, então elas têm medo disso, piorar o prognóstico do câncer, aumentar o risco, né? E isso é importante a gente dizer. Não aumenta o risco, tanto que os oncos encaminham pra gente. Primeiro porque os hormônios que a gente usa têm uma meia-vida muito curta. Tanto que a paciente tem que usar todo dia a medicação porque ela perde o efeito em 24 horas. Segundo, que a gente consegue usar uma medicação, o letrozol, que vai diminuir os níveis de estrogênio, que seria o que daria maior risco, tá? Então a gente usa durante todo o ciclo de tratamento o letrozol para manter o estrogênio em um nível baixo, tá? E além de tudo, esse estímulo é por um período curto de tempo, 10, 15 dias, mesmo que a gente faça 2 vezes, não é um estímulo contínuo, tá? Então não aumenta o risco do câncer, é um tratamento seguro, tá? A gente tem como usar o letrozol, que faz com que aumente pouco esses níveis de estrogênio e não piore em nada o prognóstico do câncer. É o que eu falei, pelo contrário, melhora em muito o psicológico dessa mulher, a expectativa de cura e com isso o tratamento oncológico também, tá? A mesma coisa no preparo endometrial. Por mais que a gente use hormônios, esses hormônios são usados por um pouco tempo, muito inferior ao tempo que ela vai passar grávida, com nível alto de estradiol e progesterona, e isso é totalmente seguro. E no preparo, porque assim, na indução, os hormônios realmente, normalmente é um folículo, seria num ciclo menstrual normal, um folículo produzindo estradiol. Às vezes tem 20 folículos, então o nível de estradiol sobe muito mais. Mas com o letrozol, como ela falou, a gente consegue dar uma segurada e não subir tanto. E sobe mais ou menos a partir do 7º, 8º dia ali da indução, e depois de 3, 4 dias da coleta também já caem os níveis hormonais, então é tranquilo. É por muito pouco tempo. E até perguntar assim, se a paciente depois faz uma FIV, uma paciente que já teve câncer e faz uma FIV, e não consegue engravidar, se precisaria esperar mais tempo do que uma paciente que não foi oncológica. Como um ciclo de FIV não aumenta o risco de câncer, o oncologista liberou para fazer o tratamento, não tem problema ela tentou fazer uma coleta, não deu certo. Isso o paciente que ainda é possível fazer uma coleta depois do tratamento oncológico porque não entrou em falência, né? Então não precisa ter um tempo maior para fazer. E a gente sempre conversa com o oncologista, né? Espera eles liberarem para o tratamento. Alguns oncologistas pedem 5 anos, algumas pacientes estão usando tamoxifeno. Hoje em dia, alguns oncologistas já estão liberando 2 anos após o uso de tamoxifeno, já estão liberando para gestação, né? E então, depende muito do oncologista. A hora que o oncologista liberar,
a gente pode tentar fazer 1, 2, 3 tentativas, não tem problema, não precisa dar tempo para isso, tá? E se o oncologista achar que nasceu o bebê, tem que retornar com algum quimioterápico ou com algum análogo, com o tamoxifeno, enfim, vai da conduta oncológica mesmo, tá? Isso não vai depender. Às vezes eles indicariam por 5 anos a hormonioterapia, mas acaba liberando para paciente engravidar em 2 anos, então às vezes depois que a pessoa tem a criança, pode ser que o oncologista volte com o tratamento, mas aí isso é uma indicação totalmente do oncologista. Né? E uma coisa que a gente também esqueceu de falar, quando não é possível fazer nada, né? Não tem como congelar o tecido ovariano, não tem como congelar o óvulo, uma possibilidade para pelo menos diminuir o risco, e isso é indicado mesmo para o paciente que congelou o óvulo, é fazer um bloqueio hormonal e para deixar o ovário bem dormindo, a gente diria assim, né, enquanto está fazendo, que seria normalmente é o Zoladex que a gente usa, ele bloqueia os hormônios da paciente como se ela estivesse na menopausa durante o tratamento oncológico, e daí com isso diminui aí diminui o fluxo sanguíneo para o ovário, então indo menos quimioterápico, os folículos ficam em menos crescimento, então células em crescimento é mais sujeita à quimioterapia. Porque a quimio ela é feita para atacar células que estão em grande crescimento, em multiplicação, que é o que acontece com as células do câncer, né? Mas ela afeta outras células como efeito colateral, por exemplo, o cabelo. O cabelo é uma célula que multiplica muito e aí por isso um efeito colateral da quimio é ter queda de cabelo. E os folículos ovarianos são células que estão em constante multiplicação, então também são bastante atingidos pela quimio. Se a gente faz um análogo que bloqueia esses folículos e deixa eles mais quiescentes, a chance da quimioterapia atuar é menor. É lógico que o ideal não é só fazer isso, é ter os óvulos congelados, mas quando não temos de fazer nada, a gente não tem possibilidade de nada, é melhor do que não fazer nada, e a gente acaba indicando para todo mundo, até mesmo para quem tem óvulo congelado, para tentar preservar melhor essa fertilidade. Podemos perguntar aqui, pacientes oncológicas têm a mesma porcentagem de chances de engravidar com a FIV do que uma paciente normal? Normalmente sim. Existem alguns estudos que mostraram que algumas pacientes que tiveram câncer de mama acabaram tem mais frequente uma má resposta, mas geralmente é quando tem a mutação do BCRA, que são aquelas pacientes que têm câncer bem jovem, câncer de mama, por uma alteração genética. Essas pacientes costumam ter uma baixa reserva também e tem uma pior resposta ovariana, mas fora isso, do modo geral, as pacientes oncológicas acabam tendo taxas semelhantes de não oncológicas. Uma coisa que às vezes é um pouco mais complicada também é quando a paciente fez radioterapia pélvica, né? Que aí às vezes irradia endométrio, irradia toda a pelve, então acaba sendo um pouco mais difícil também o preparo do endométrio, a implantação, né? E aí a gravidez às vezes tem mais aderência. É isso que a gente tem que lembrar, que a preservação da fertilidade não é só em relação aos ovários, né? Tem alguns tratados, por exemplo, câncer de endométrio. Câncer de endométrio, a tendência é o tratamento é esterectomia, tirar o útero. Então você pode até ter a possibilidade depois de gerar com óvulos próprios, mas teria que ser com útero de substituição, né? Barriga de aluguel. O que acontece é que um câncer de endométrio, às vezes, quando ainda está pré-câncer, muito inicial, dá para ser tratado com progesterona. Eu até tive um caso recente agora de uma hiperplasia complexa com atipia, que seria já indicado tirar o útero, mas a gente fez o tratamento com progesterona, colocou o Mirena, né, que é o DIU de progesterona, as lesões regrediram, a gente fez a FIV ainda com Mirena para não deixar o endométrio crescer, daí preparou o endométrio, transferiu e engravidou. Né? Depois que tiver a criança, vai ser avaliado se vai ser necessário retirar o útero ou não, mas possibilitou uma gravidez. Então é possível, né? A gente tem que ser pelo menos discutido. Tem situações que não vai ter jeito, já é uma coisa avançada que não vai ter como tirar. Eu acho que assim, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, maiores são as possibilidades de tratamento e maior é a possibilidade de a gente conseguir ser menos invasivo e preservar mais, né? Tem aqui a Cristina mandou na live uma pergunta. Na verdade não é bem com preservação do paciente com câncer, ela tem 36 anos, já fez 2 FIVs negativas e tem mais 2 blastocistos congelados, né?
Assim, quando já tem 2 falhas, igual nesses casos, tem que ser investigado muito bem se existe possibilidade de fazer algo a mais, né? Mesmo coisas, né, que não tem uma evidência científica tão grande. Então, pesquisar trombofilia, pesquisar células NK, algumas alterações imunológicas até do KIR, que às vezes indica que transferir um embrião é melhor que transferir 2. Às vezes biópsia do embrião também, uma esteroscopia se não tiver sido feita, uma investigação de endometriose, adenomiose. Então aí tem que investigar bem e ver, associar algumas outras medicações do ponto de vista imunológico, mais recentes, que tem hoje o Prograf também, o intralipídio. Então tem que ver o que foi feito, e nessa última, se for seus últimos embriões, às vezes tentar aí cobrir tudo, né? Aproveitando, a gente podia aproveitar e falar também do nosso programa de... isso é importante. Chama Programa Frutos da Vida. Pacientes quando precisam então congelar óvulos, elas procuram um centro de reprodução e o processo é caro, né? O laboratório é caro, normalmente a parte médica é cara, e as medicações de indução, né, essas injeções que se usa, são muito caras. E a gente então já faz uns 5 ou 6 anos que a gente lançou um programa, chama Frutos da Vida, aqui no IPGO, que fornece as medicações, a Ferrin. A gente tem uma parceria com o laboratório Ferrin, que fornece as medicações de indução, e a gente não cobra nada dos honorários médicos. Então, se dá dúvida, pode marcar uma consulta, não vai ter custo a consulta, e se for possível fazer, a gente já faz, e não vai ter custo nenhum, ela só vai depois ter o custo do laboratório e depois para manutenção desse material congelado. A gente só precisa ter o encaminhamento do onco e o anatomopatológico, se for o caso, se ela já fez a cirurgia ou da biópsia, mostrando que ela tem um câncer, e aí com isso a gente consegue a liberação das medicações e consegue dar andamento, muitas vezes assim, na primeira consulta, tá? Exatamente. Para agendar é só ligar aqui na recepção, tá? Falar que é uma paciente que vai vir pelo projeto Frutos da Vida, a consulta não tem custo, a gente avalia e começa o quanto antes. Exatamente, tá? Né? Que não seja possível congelamento de óvulos, daí a gente vai discutir aí, independente, né? E é uma coisa que a gente vem batalhando muito pela divulgação disso, que torne isso mais acessível. E eu fico muito feliz, né, que a gente vê que esse ano muita clínica hoje aderiu a esse projeto, também estão lançando projetos semelhantes de não ter custo, ou seja, está tornando acessível. E o importante é isso, a gente sempre quis divulgar a informação. A gente tem um livro aqui que a gente teve, o Ovofertilidade na Prática Clínica, que em 2014 a gente lançou, que tem explicando todas as técnicas. É um livro mais voltado para ginecologista e para oncologistas, que é muito importante. A informação é muito importante. Todas as possibilidades, quando isso não é possível, o congelamento de óvulos, como que é o tecido ovariano, o congelamento do tecido ovariano, no caso do homem, tudo que é possível. Então, a informação é muito importante. Se vocês sabem de alguém, né, que está passando por diagnóstico de câncer, sempre converse com ela, se for discutido com ela as possibilidades de risco para a fertilidade, porque às vezes ela não está pensando agora, mas no futuro ela pode ser que pense, né? E tem que pensar agora, gente, não dá para deixar para depois, não. Só mais uma coisa, se ficou alguma dúvida do congelamento, por que às vezes a gente não consegue, não tem tempo de fazer o congelamento dos óvulos, que demora 10 a 15 dias, o congelamento a gente consegue marcar uma vídeo e fazer em 1, 2 dias, tá? É uma videolaparoscopia, a paciente tem que fazer internada, tá? Mas é uma coisa mais rápida, então a gente consegue fazer a vídeo, retirar o tecido ovariano, congelar e aí manter lá criopreservado. No momento que ela for liberada, a gente reimplanta esse tecido. E aí a gente avalia se ela vai voltar a menstruar, se o ovário vai voltar a ovular, ou se a gente consegue até estimular esse ovário através de indução da ovulação. E lembrando assim, mesmo a paciente que congelou o óvulo, quando ela acaba o tratamento oncológico, se ela não entrou em total falência ovariana, a gente sempre vai falar para tentar engravidar antes, deixar aquele óvulo que ela tem como a última possibilidade dela, né? Porque não dando certo, daí esgota a possibilidade. Então, se ela tiver condições ainda do ovário estar funcionando, conseguir uma gravidez com os óvulos próprios,
Até porque também uma gravidez espontânea é muito mais tranquilo do que uma gravidez por fertilização, que ela vai ter que ficar usando um monte de medicação, né? Mesmo a segunda parte, a parte mais estressante é a parte da coleta dos óvulos, né? Porque tem as injeções, tem procedimentos. A parte de transferência dos embriões é bem mais simples, mas tem que usar dose alta de hormônio, ficar tomando hormônios até o 3º mês de gestação. Então, né, se é possível uma gravidez espontânea, depois é. E nem sempre o tratamento urológico vai, né, causar a falência ovariana. Dos casos. Mas a gente tem que estar, né, preparado para essa possibilidade. E lembrar não só dos cânceres ginecológicos, né? Leucemia, linfoma, todos esses tratamentos com quimioterapia têm uma alta probabilidade de diminuir e entrar em falência. E lembrar que congelamento de tecido ovariano, congelamento de óvulos, qualquer técnica de preservação da fertilidade não é garantia de que vai ter uma gravidez, né? Mas é a possibilidade de tentar, pelo menos, engravidar com os seus próprios gametas, né, com os seus próprios óvulos, no futuro. O que às vezes já não vai ser possível com falência ovariana. E também, caso não deu para preservar a fertilidade, entrou em falência ovariana, ainda assim existe possibilidade de gravidez, mas aí com óvulos doados. Não importa a idade, não importa se está na menopausa, se não está, é possível uma gravidez utilizando óvulo próprio, óvulo doado. Daniela, obrigada pelas perguntas, viu? E sucesso no seu tratamento, espero que a gente tenha respondido todos, tá? Se vocês tiverem mais questões, pode deixar, manda pra gente no saúde@ipgo.com.br, tá? Pode mandar pra gente no Instagram também, ou no Instagram também do IPGO. Exatamente, tá, e a gente vai procurar responder tudo. Estamos encerrando aqui, obrigada pela presença, viu? Até mais. E então. até mais, tchau. Tchau. Tchau.